Hoje você vai aprender a utilizar o efeito Particle System. Esse efeito é muito bacana, esse efeito é semelhante ao Particular que a gente utiliza no After Effects. É claro que não é tão completo igual o efeito do After Effects, mas é um efeito muito bacana que pode te ajudar muito aí a criar umas coisas rápidas e bem diferenciadas dentro do Resolume de forma aí bem rápida, beleza? Eu sou o Cris e sejam muito bem-vindos ao meu canal e bora pro Resolume para dar uma olhadinha no efeito Particle System. Então vamos lá, aqui dentro do Resolume a gente já está com um exemplo do que a gente pode fazer, do que a gente pode criar com esse Particle System, né? O Particle System ele é o sistema de partículas aí do Resolume. É como que a gente consegue criar partículas com qualquer fonte de vídeo que a gente tem aí, tá? Para esse tutorial eu recomendo vocês utilizarem uma fonte de vídeo que tenha fundo transparente. E eu vou te dar um exemplo claro do porquê, tá bom? Eu vou procurar aqui por uma cor sólida aqui nas nossas fontes, nos nossos sources. Vou colocar aqui um solid color, vou tirar tudo que está sendo reproduzido aqui agora da minha tela e vou abrir só a minha cor sólida, tá? E aqui com a cor sólida eu vou aplicar o nosso Particle System para vocês entenderem mais ou menos o que ele faz aí. Você pode perceber que o Particle System vai pegar essa cor sólida e vai transformar ela em diversas partículas aí, e essas partículas vão sendo geradas e desaparecendo também nessa tela, tá? Então por que eu recomendo vocês utilizarem um objeto com fundo transparente, uma imagem ou um vídeo com fundo transparente? Porque, por exemplo, eu vou voltar aqui nas nossas sources, nas nossas fontes, e vou procurar por um shaper, tá? Esse shaper ele cria um objeto, no caso aqui um círculo. Eu vou deixar esse círculo bem menorzinho e vou botar uma cor qualquer nele aqui, uma cor mais neutra. Vou botar uma cor mais neutra e vou deixar ele assim. E agora sim vou aplicar o Particle System nele. E aí você pode reparar que agora a gente tem algo mais claro, que funciona melhor, tá? Eu acho bem bacana. Inclusive, eu posso dar um blackout de novo aqui no Particle System. E para eu dar uma melhorada ainda nessa minha partícula, eu vou deixar ele todo com uma cor só, tá? Vou deixar a cor do fundo igual à cor do traçado. E vou procurar aqui pelo blur. Vou aplicar esse blur. Vou aumentar um pouquinho esse blur. E agora sim vou aplicar o meu Particle System. E agora a gente tem umas partículas mais bacanas, tá? E eu vou utilizar aqui agora esse próprio objeto para a gente dar uma olhada em como são os parâmetros do Particle System, o que cada parâmetro faz, tá bom? Então a gente tem aqui uma diversidade grande de parâmetros com que a gente pode trabalhar. O primeiro e o mais importante aqui é o Particles, partículas, né? Aqui a gente consegue aumentar ou diminuir a quantidade de partículas que esse efeito está gerando. Então a gente pode ir de 0 até 256. E aí vai do quanto você quer que tenha partículas aí nesse seu efeito, tá? O lifetime é o tempo de vida de cada partícula. Você pode perceber que as partículas vão desaparecendo com o tempo. Se você aumenta esse lifetime, elas demoram mais a desaparecer, tá? Elas ficam bastante tempo até desaparecer. Se você diminui, elas desaparecem instantaneamente. Se eu deixo aqui 0.1, elas desaparecem bem rápido também, e conforme você vai aumentando, mais tempo elas vão durando antes de desaparecer. Ah, e tu tá gostando desse vídeo? Tá sendo útil para você? Deixa o like aqui embaixo, que é só desse jeito eu sei que o vídeo tá sendo bacana para todo mundo e que vocês estão curtindo, e esse vídeo também chega em mais pessoas, beleza? E também se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal. E agora bora continuar aqui pro tutorial. E passando para os nossos próximos parâmetros, a gente tem também aqui o nosso modo auto ou nosso modo manual. Se você mudar para o modo manual, ele vai fazer com que essas partículas só apareçam quando a gente clica aqui em Spawn. Então, conforme a gente vai clicando, essas partículas vão aparecendo, tá? E você pode aí, por exemplo, botar isso para ser automatizado aqui com uma engrenagem do lado do Spawn. A gente pode, por exemplo, ligar com a sincronia BPM e, por exemplo, deixar isso daqui um pouco mais rápido. E a cada BPM
ele ir soltando essas partículas. E é bem bacana esse tipo aí de automatização, tá? Agora eu vou voltar aqui para o nosso modo automático para a gente continuar a ver o padrão aí do efeito, como que ele funciona, tá? Aqui em X Position, na posição em X, a gente consegue controlar qual que vai ser a fonte inicial dessas partículas, né? Onde que elas vão começar a soltar. Aí o X a gente controla horizontalmente a posição, o Y a gente controla verticalmente a posição, tá? E o Z a gente controla na profundidade, vindo para mais perto, indo para mais longe. Você pode ver que aqui ele está realizando um movimento diagonal, porque eu não estou com a minha partícula centralizada, né? Se eu centralizar aqui, ó, agora a gente chega perto, vai para longe, chega perto, vai para longe, tá? Aqui em velocidade mínima e velocidade máxima, e x e y, a gente consegue controlar qual que é a velocidade em que essas partículas se movem, tanto horizontalmente quanto verticalmente. E a gente tem velocidade mínima e velocidade máxima porque essas partículas vão sendo geradas com velocidades aleatórias, né? Então, se a gente, por exemplo, joga os dois lados aqui todo para a esquerda, todas as partículas de todas as velocidades vão ir para a esquerda. Só que se a gente joga, por exemplo, um desses para a direita, metade dessas partículas vão para a direita e metade dessas partículas vão para a esquerda, porque são em velocidades aleatórias. Vem uma numa velocidade mais baixa, outra numa velocidade mais alta, e essas partículas vão sendo distribuídas aí. A mesma coisa acontece com Y. Se a gente joga os dois para o mesmo lado, eles vão para o mesmo lado. Se a gente joga um para um lado e um para o outro, né, eles vão para cima e para baixo. Aqui, como eu coloquei um para cada lado, a gente tem partículas indo para todos os lados. Se eu jogar aqui de novo o meu X na velocidade mínima e máxima no zero, ou até mesmo jogar aqui bem centralizado, ó, você pode ver que a gente vai ter só essas partículas indo para cima e para baixo. E se eu jogar tudo bem centralizado aqui, ó, você vai ver que é como se elas estivessem sendo geradas no mesmo lugar. Aqui ainda está um pouquinho torto, por isso que essas partículas elas ainda estão indo meio tortas. É bem difícil de você acertar essa parte central aqui da barra, mas é isso daí. Tanto que quando você cria um novo padrão aqui, ó, ele não fica exatamente centralizado, ele fica um pouquinho para cada lado, que é para essas partículas irem se espalhando aí pela sua composição, né? Aqui em escala mínima é o tamanho mínimo em que essas partículas podem aparecer, porque essas partículas vão aparecendo em tamanhos aleatórios. Em escala máxima é o tamanho máximo que ela pode chegar, tá? Aqui eu posso, por exemplo, aumentar os dois, e aqui a gente sempre vai ter uma partícula bem alta, bem grande, né? Parece até aquele lens bokeh, né? Quando a gente tem um desfoque na lente, fica bem bacana esse tipo aqui de partícula. Se a gente mudasse essa cor aqui, por exemplo, também para um laranjinha, ficaria bem bacana. Aí aqui a gente também tem outros parâmetros, parâmetro de escala delta, que a gente mexe aí no tamanho da escala, parâmetro de opacidade, conforme conforme essas partículas vão desaparecendo, elas desaparecem mais rápido ou não, né? Então gosto de deixar bem aberto aí. A gente também tem aqui esse Inherit Vel, que é a velocidade herdada. Essa velocidade herdada é conforme você movimenta aqui, caso você tenha alguma automatização de movimento aqui, essa velocidade com que você jogou para lá, por exemplo, joguei para cá, as partículas vão mais rápido para lá. Então, caso você tenha aí uma automatização, isso daqui vai fazer um pouco de diferença, mas na maioria dos casos não vai fazer tanta, tá? Aqui em gravidade e vento, a gente também tem alguns detalhes bacana. Aqui em gravidade a gente controla para onde essas partículas vão cair. Se elas vão cair, né? Ou se elas vão subir, ó. Se eu jogo tudo para a direita, elas caem, como se elas estivessem pesadas. Se eu jogo tudo para a esquerda, elas sobem, como se a gravidade estivesse invertida, né? E aqui, ó, vou botar para o zero e o wind faz a mesma coisa, só que da esquerda para a direita. Ó. É bem bacana como que funciona esse efeito aí. E aqui a gente também tem uma fricção, que
que você consegue colocar aí, ó, e você meio que une as partículas, né? Fica bem bacana também. Por padrão, a gente também tem alguns presets aqui bacanas. A gente tem esse preset aqui, que é o Buddy Butterfly. A gente tem outro preset aqui, que é o fonte. É como se ele tivesse aí em uma fonte de água, né? Uma cascatinha. A gente tem o parâmetro chuva, que é bem bacana. Eu já usei esse parâmetro aí em algumas logos de DJ. Fica bem bacana dependendo do estilo de logo aí que o seu DJ ou seu artista tem. Também temos aqui um aleatório, conforme vai passando aqui essas partículas vão aparecendo de modo aleatório. Vocês podem ver que são diversos tipos de animação aqui na posição do X e do Y. A gente também tem aqui um campo de estrelas que é bem bacana, aquele efeito meio de Star Wars, é bem interessante para se usar também. E a gente também tem aqui um parâmetro Windows 95, né, que é semelhante com aquela proteção de tela que tinha no Windows antigo aí para quem utilizava aí, para os mais velhos aí, igual eu, outra galera que utilizava o Windows 95, tem aí esse tipo de parâmetro que é bem bacana, né? Então a gente tem aqui todos esses parâmetros. Eu gosto de deixar no padrão e utilizar alguns outros efeitos um acima do outro aí para poder dar um gostinho a mais aí no nosso visual. Por exemplo, eu tenho aqui essa imagem aqui, ó, que eu criei utilizando alguns efeitos. Isso daqui são só efeitos aí do Resolume, né? Eu não utilizei nenhum tipo de vídeo para fazer isso daqui. Eu fiz isso tudo aqui dentro do Resolume utilizando um shaper, tá? E aí aqui utilizando o Particle System, é bem bacana o que o Particle System faz. Por padrão aí, eu gosto bastante, mas eu gosto, por exemplo, de utilizá-lo antes de outros efeitos, como esse efeito aqui de Radial Cloner, né? Esse efeito de Radial Cloner, inclusive, que eu coloquei um Master Rotation aqui que eu não quero deixar ele parado, já fica bem bacana assim um conteúdo dessa forma. E, por exemplo, a gente pode ainda colocar um degradezinho no fundo, que fica bem bacana. E eu tenho um outro exemplo aqui que eu criei, que eu gostei bastante, que eu acho que fica bem interessante. A gente utilizando o Particle System aqui, sem nenhum preset, sem nada, a gente utilizando o próprio Particle System do jeito que ele já vem por padrão, apenas aplicando aí alguns outros efeitos acima, a gente já continua, já cria uma imagem bacana desse jeito. E se você não sabe utilizar outros tipos de efeitos, eu tenho uma lista completa aqui no meu canal que fala sobre os efeitos de A a Z. Inclusive esse vídeo aqui é um vídeo dessa lista, né? A gente já está aí no P falando sobre o Particle System, então a gente tem bastante vídeo. Você pode dar uma maratonada que você vai curtir bastante, vai ter muito conteúdo que vai te ajudar, eu tenho certeza disso. E se te ajudar, se está te ajudando, dá aquele like para ajudar o canal a crescer cada vez mais. E é isso. E esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu e quer aprender muito mais sobre Resolume, quer aprender do zero ao completo avançado com acompanhamento, entra no meu curso completo, o curso VJ Revolution, que eu vou te ensinar desde o básico ali na teoria até o avançado, te ensinando a prática dentro do programa, te dando em vários exemplos em mapeamento em LED, mapeamento em projeção, tudo tem isso lá no Resolume. E também tem um grupo de alunos que troca muita ideia bacana, é um curso completaço e que com certeza você vai gostar muito. Então dá uma olhada aqui no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, você já conhece o nosso curso, já vê quantas aulas tem lá, vê se é ou não é para você, vê como que funciona e aí sim você pode tomar sua decisão. Então eu te aguardo lá, não marca bobeira. No mais é isso, um grande abraço e a gente se vê nos eventos.